Hoje é dia 14 de março de 2021. É um domingo. E a nossa alegria seria muito grande se nós pudéssemos estar reunidos presencialmente, adorando ao nosso Deus e Pai. Todavia, no momento, não é possível. E o nosso coração está triste por isto. Mas nós agradecemos a Deus pela oportunidade de, mesmo virtualmente, estarmos falando, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Convidamos você para juntos adorar ao nosso Deus. Eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. E a nossa igreja está localizada na Rua Pedroso, número 351, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Os nossos cultos regulares são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Às 10 horas e 15 minutos também temos a nossa escola dominical. Todavia, pela impossibilidade de momento, esses trabalhos estão suspensos. Mas, como disse, agradeço a Deus pela oportunidade de poder falar da palavra de Deus, mesmo que seja virtualmente. Vamos orar a Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados unicamente ao Senhor. Só o Senhor é Deus, Deus único e verdadeiro, que reina suprema e poderosamente. Nós te louvamos, ó Pai, porque apesar das tentativas dos homens de destronar o Senhor mostra que o Senhor é Deus. Deus que reina, Deus que tem o poder nas mãos, e nós nos regozijamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, fortaleça-nos com o Teu Santo Espírito, a vencermos estes momentos tensos, difíceis que estamos passando. Mas ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, a não abrirmos mão da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa fidelidade aos princípios da Tua palavra. Dá-nos ao Senhor a intrepidez, a ousadia para falar do Teu Evangelho, para proclamar a Tua palavra à nossa geração, geração que está contaminada pelo pecado, contagiada pela indiferença e pelo desprezo à Tua pessoa bendita. Ó Pai de amor, oro também em favor daquelas famílias que têm perdido seus entes queridos, não apenas por causa do Covid, mas por outras razões. Que o Teu Santo Espírito conforte e console esses corações. Por aqueles também, ó Deus e Pai, que por ideologias nefastas, egoístas, têm feito de tudo, ó Deus e Pai, para prejudicar, para atrapalhar a paz, a tranquilidade. Famílias que têm passado por grandes dificuldades. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja fortalecendo essas famílias, esses corações. Obrigado, Senhor, pelo momento. Obrigado, ó Pai, pela Tua paz. Obrigado pela Tua graça em nossa vida. Por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Davi, certa feita, desobedeceu a Deus. Orgulhou-se dos seus feitos, orgulhou-se do seu poderio militar, e Deus o puniu. E Davi disse assim a Deus:
É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. 2 Samuel 24, 14. As tuas mãos dirigem o meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com o teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem o meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é o seu braço, insone o seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Amém. É o hino Direção Divina 163 do Inário Novo Cântico. Convido você a ouvir e a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Eu vou ler os 12 versículos. 1 Samuel, capítulo 5, dos versos 1 a 12. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas, quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus
e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Que momento trágico para o povo filisteu. Que momento triste para a nação de Israel também. Mas é muito importante para nós olharmos e pensarmos o seguinte: brincar com Deus não é alguma coisa simples. Brincar com Deus é brincar com o juízo de Deus. É chamar sobre si o peso da mão de Deus. Esta é uma lição maravilhosa para nós. É uma lição desafiadora para nós. Nós não podemos, em momento algum, brincar com aquilo que pertence a Deus, com aquilo que é do Senhor Deus. E brincar com Deus. Não é novidade o que estão fazendo hoje. Veja no texto lido que nos tempos idos também fizeram a mesma coisa. Deus é incomparável. E nenhum Deus pode ser colocado ao lado do Senhor. Porque somente Ele é Deus e não há outro. Não há outro que seja comparável ao nosso Deus, ao Deus que se revela a nós nas Escrituras. O pecador jamais deveria brincar com Deus, zombar com Deus, provocar a ira de Deus. As mãos de Deus, elas podem estar estendidas, mas elas podem estar estendidas para abençoar ou para aplicar a sua justiça. Mas como o texto que nós lemos, ele apresenta um fato extraordinário, é importante antes disso atentar para o seguinte: um triste episódio. Na verdade, eu coloquei um triste episódio, mas vários fatos ocorreram até que a arca fosse levada pelos filisteus. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua. Veja que coisa interessante. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, vários acontecimentos antecederam a este momento, quando a arca do Senhor foi levada por eles. Israel foi derrotado pelos filisteus e nessa batalha morreram cerca de 4.000 homens. Os israelitas pensaram assim: vamos trazer a arca do Senhor que está em Siló e vamos levá-la conosco para a batalha, porque certamente a arca do Senhor nos dará a vitória. E eles assim fizeram. Eles levaram a arca do Senhor para o campo de batalha. Mas que coisa triste, realmente. Mas é importante observar um pouco que quando os filisteus ouviram o alarido no acampamento de Israel, nós lemos assim: quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto.
Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Causou terror para os filisteus, quando eles souberam que a arca do Senhor estava no acampamento. Mas há aqui uma lição muito preciosa para nós. Israel sofreu uma grande derrota agora. Porque eles pensaram assim, que a arca do Senhor conosco nos dará a vitória. A arca do Senhor era como se fosse para eles ali um talismã, alguma coisa que poderia operar uma mágica ali para eles. E eles estavam enganados, completamente enganados. Pois, apesar da presença da arca, os israelitas sofreram uma nova derrota, e uma derrota ainda maior. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens da infantaria. Ora, isso nos ensina uma lição simples e maravilhosa. A arca do Senhor, ela tinha o seu valor, tinha o propósito de Deus para o povo, mas ela não era um talismã. A simples presença da arca não livraria o povo de uma derrota ainda maior. Mas não foi apenas a derrota para os filisteus. Outras coisas aconteceram. Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também seus 2 filhos, Rofini e Finéias, estão mortos e a arca do Senhor foi tomada. Quando ele mencionou a arca do Senhor, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Um soldado veio do acampamento da guerra, do campo de guerra, e ele chegou ali onde Eli estava, e Eli perguntou a respeito da batalha. E então o soldado disse o que eu li agora. E veja quanta coisa trágica. A arca foi levada, Eli morreu, mas a desgraça não parou aí. Uma das noras de Eli também morreu. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca do Senhor havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Embora todos esses acontecimentos tenham sido trágicos para a família de Eli e para a nação de Israel, o acontecimento trágico mesmo foi que os filisteus levaram a arca do Senhor. A mulher de Rofini disse o seguinte: ela deu ao menino o nome de Icabote e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca do Senhor foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Por que a arca era tão importante para o povo de Israel? Nela estava o livro da lei, o vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão. Era o que continha a arca. O livro da lei de Deus, onde Deus havia se revelado inicialmente ao povo, dando instruções ao povo, não apenas para a conduta moral, mas também para a forma de adoração. O vaso de ouro contendo o maná, para trazer à lembrança do povo o cuidado de Deus durante a peregrinação.
Deus providenciando ao povo o alimento para que durante a peregrinação não tivesse falta do que comer. Deus estava trazendo a lembrança do povo, que Ele cuida do seu povo. E a vara de Arão, o sacerdote que Deus escolheu, era a maneira de Deus estar dizendo que como Ele deve ser adorado está escrito na sua palavra. Não somos nós que vamos adorar a Deus como queremos, como desejamos, mas a verdadeira adoração é como Deus nos ensina na sua palavra. A arca do Senhor, como lugar de encontro mais íntimo do santuário, era onde o Senhor Deus também se revelava ao povo e simbolizava a presença do Senhor e a direção do Senhor para o seu povo. Por isso é que a arca ter sido levada causou tão grande constrangimento. E a arca era importante. Nós lemos da sua importância na travessia do Jordão, em Josué 3:4, na queda do muro de Jericó, em Juízes, capítulo 6, e na cerimônia de memorização do pacto no Monte Ebal, em Josué, capítulo 8. A glória de Israel se foi. O que isto significa? A glória do Senhor, aliás, a glória de Israel era o Senhor, não a arca. E visto que a arca simbolizava a presença do Senhor, sendo ela levada pelos filisteus, agora era como se o povo de Israel tivesse perdido a presença do Senhor, a direção de Deus. Era como se tivesse perdido. Porque Deus jamais abandona o seu povo, jamais se esquece do seu povo. Mas se nós tivermos acontecimentos estranhos, agora quando os filisteus levam a arca do Senhor e a colocam no templo de Dagom, algo estranho acontece. Um episódio muito estranho acontece. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Afinal de contas, quem era Dagom? Nos tempos do Antigo Testamento, Dagom era considerado uma das principais divindades dos filisteus. Ele era considerado como filho ou irmão de El e o pai de Baal. Ele era adorado em Gaza pelos filisteus nos dias de Sansão. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando a sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o seu inimigo Sansão em nossas mãos. Dá para perceber realmente que a idolatria, ela era intensa da parte dos filisteus para com Dagom. Mas a intenção dos filisteus de colocar a arca do Senhor ao lado do deus Dagom era para dizer assim: nós estamos humilhando o Deus de Israel. O nosso Deus é superior. O nosso Deus é maior. Afinal de contas, nós não apenas derrotamos a nação, mas também derrotamos o Deus dessa nação.
Mas eu gostaria de levar você a refletir no seguinte: Deus ou deuses? Por que isto? Olhe para o texto que eu li de 1 Samuel 5. E o que é que de fato aconteceu ali? Os filisteus colocaram a arca do Senhor ao lado do Deus Dagom. Vitória do povo. O nosso Deus é maior e o nosso Deus, ele realmente tem poder. E a arca está aqui para mostrar isto. No primeiro dia, quando os adoradores de Dagom entraram no templo, o que eles perceberam? Dagom estava caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. No segundo dia, muda um pouco, mas é uma mudança que expressa algo maravilhoso para nós. Quando os adoradores entraram no templo para adorar Dagom, o que é que eles viram? Lá estava Dagom caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas. O que aconteceu com Dagom refletia uma prática comum realizada nos cadáveres de inimigos. Sua cabeça e suas mãos eram levadas como troféus da vitória deles. É muito interessante nós apontarmos ou nós atentarmos para o seguinte: nas duas vezes que os filisteus entraram ali, Dagom estava prostrado com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Especular como isso aconteceu será apenas especulação. Mas o que nós sabemos com certeza é o que de fato aconteceu. E o que é que aconteceu? A arca do Senhor estava ali, mas Dagom... É interessante você olhar para o texto e pensar assim: Dagom, quando estava caído, os filisteus tiveram que levantá-lo e colocá-lo no seu lugar. No outro dia, eles agora constatam que a cabeça e as mãos haviam sido cortadas. Onde estava Dagom? Por que Dagom não se defendeu? Por que ele não manifestou ali de fato o seu poder? Eu creio piamente nesta verdade, porque não existem deuses. Só há um único e verdadeiro Deus. Jeremias, ele diz assim: como espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias, ele diz algo assim muito interessante, que os ídolos são como espantalhos num pepinal, inertes. Onde o fixam, fica. Ele não pode fazer nada. Apenas servem como um espantalho. Mas é interessante. É muito interessante. A arca não é Deus, ou não era Deus, e não é Deus, mas ela simbolizava a presença de Deus, o poder de Deus, e a arca estava inteira, enquanto que o Deus Dagom estava ali prostrado diante da arca do Senhor. Não há deuses, não existem deuses.
Abacuque, ele diz o seguinte: os ídolos são apenas ídolos e nada mais. Ele diz assim: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Quando Abacuque diz estas palavras, ele está falando dentro de um momento difícil para o povo de Israel, quando a nação estava sendo punida pelos babilônios. E ele está dizendo que, apesar de todo o poderio das nações inimigas, os deuses delas são nada. E eu acho interessante ele dizer que essas imagens não têm vida, e nem podem ter, porque não existem na verdade. Mas algo interessante acontece. Por 4 vezes, no capítulo 5, a expressão a mão do Senhor, direta ou indireta, ocorre cerca de 4 vezes. Nos versos 6, 7, 9 e 11, essa expressão ocorre. As mãos do Senhor, elas podem simbolizar 2 coisas: bênçãos do Senhor. No 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque dos inimigos e assaltantes pelo caminho. Esdras está relatando algo simplesmente maravilhoso. Ele havia dispensado a ajuda do rei, porque ele havia dito ao rei: a boa mão do nosso Deus é sobre nós. E agora, depois que chegaram a Jerusalém, ele dá esse relato maravilhoso. A mão de Deus os abençoou. E nada, absolutamente nada de mal aconteceu com eles. Mas a mão do Senhor também, ela pode simbolizar a aplicação da justiça de Deus. E no capítulo 5 que nós lemos, ela é aplicada nesse sentido. No verso 6 nós lemos assim: depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Olhe para o versículo. A mão do Senhor pesou sobre eles. E Deus trouxe àquele povo sofrimentos. É interessante observar que as mãos de Dagon estavam quebradas, separadas do corpo e no chão. Mas a mão do Senhor estava agindo com poder, manifestando aos filisteus que ele é verdadeiramente o único Deus. E a região de Asdod, o povo da região de Asdod estava com medo da mão do Senhor. E há uma coisa que me chamou muita atenção quando estava lendo essa passagem toda, é que aqui a nação de Israel não participa absolutamente em nada. É somente Deus agindo. E é Deus fazendo. O que mostra que Deus, ele reina verdadeiramente sobre tudo
e sobre todos. O seu povo para abençoar, mas aqueles que zombam dele, que desprezam a sua palavra, que ironizam dele, as suas mãos estão estendidas para a aplicação da sua justiça. Uma explicação que é apresentada quanto aos tumores é que eram sintomas da peste bubônica transmitida por roedores. O fato crucial é que era Deus que estava mandando. No verso 7 nós lemos assim: quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Volto a perguntar: se os filisteus criam que Dagom era o Deus deles, e eles criam, por que Dagom não os livrou daquele momento? Se eles foram vitoriosos, matando muitos guerreiros de Israel, por que eles também não venceram a batalha agora? Por que Dagom não venceu a batalha contra o único e verdadeiro Deus? Porque Dagom não existe. Ele é fruto da imaginação do ser humano. É um Deus fabricado pela imaginação do homem. E o homem, na sua insensatez, adora esta imagem, serve a esta imagem, mas não se humilha diante do Deus único e verdadeiro. No verso 9 nós lemos assim: a mão do Senhor castigou aquela cidade, ele trouxe grande pânico, ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Os versos 8 a 10 relatam que a arca do Senhor foi levada para Gate, por ordem dos governadores. Mas quando a arca do Senhor chega lá, ela causa pânico, temor aos habitantes. Por causa da epidemia, levaram a arca do Senhor para Ecrom. E também lá em Ecrom, causou medo, pânico aos habitantes. No verso 10 nós lemos assim: quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e ao nosso povo. A mão do Senhor estava pesando contra aquelas pessoas, porque zombaram dele. Mas não é aquela vingança passional, aquela vingança humana como nós conhecemos. É a aplicação da sua justiça. É Deus aplicando a sua justiça de forma sábia, quebrantando, ou melhor, quebrando o homem no seu orgulho, na sua ironia e no seu desprezo para com Deus. Onde a arca do Senhor era levada na terra dos filisteus, ela causava pânico, medo, epidemia. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Por que essas coisas aconteceram? Porque provocaram a ira do Senhor.
porque desprezaram ao Senhor Deus, porque zombaram da palavra do Senhor Deus, porque também desconsideraram aquilo que pertence ao Senhor. A arca era do Senhor, e a arca simbolizava a presença e a orientação do Senhor para o seu povo. Os filisteus ao colocarem a arca do Senhor ao lado do deus Dagom, estavam dizendo, em outras palavras, o seguinte: Dagom é o único Deus. Com isso, eles estavam tentando humilhar ao nosso Deus, ao Deus único e verdadeiro. Estavam tentando destronar ao Senhor Deus da sua soberania. Mas lembre-se, Dagom estava caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A arca estava no mesmo lugar e nada aconteceu com ela. Porque Deus é Deus e só o Senhor é Deus. Esse episódio não é um acontecimento isolado, mas é uma advertência do juízo de Deus sobre todos os idólatras. A experiência do óbvio juízo de Deus sobre os falsos deuses da nossa época é um ponto semelhante. Martin Lloyd-Jones disse o seguinte: tudo o que está acontecendo neste mundo, ou melhor, neste século, está do mesmo modo apontando para o juízo de Deus sobre o homem rebelde e anunciando a destruição final de todos os que se submetem a ele. Lloyd-Jones escreveu isto no final do século XX, cerca talvez de 40 anos, mais ou menos. Mas a palavra de Deus já havia dito isto muito mais anteriormente. A arca do Senhor, embora tenha sido colocada ao lado do Deus Dagom, ela estava inteira, no mesmo lugar em que foi colocada. Mas eu volto a enfatizar isto. Mas Dagom, no primeiro dia, ele estava prostrado diante da arca. No segundo dia, ele estava com a cabeça e as mãos cortadas. É um Deus que não pensa, é um Deus que não faz. Mas estava prostrado diante da arca do Senhor. O nosso Deus age. O nosso Deus intervém na história. O nosso Deus realiza os seus propósitos. Porque só Ele é verdadeiramente soberano. Brincar com o que é de Deus é brincar com o juízo de Deus. A conquista da arca, inicialmente para os filisteus, foi uma vitória. E nós poderíamos até mesmo pensar, e que vitória realmente. Mas, na verdade, esta vitória foi o começo de uma queda acentuada contra eles. Se você continuar lendo o livro de Samuel, você vai perceber que mais à frente Samuel vence os filisteus, subjuga os filisteus e reconquista as cidades de Israel que eles haviam dominado. A mão de Deus pesou contra os filisteus. Derrotou-os plenamente. Muitas vezes, aquilo que é uma aparente vitória, ou até mesmo uma vitória de momento,
ela pode se tornar o começo de todas as derrotas, ou para todas as derrotas. No momento em que nós estamos vivendo, nós não podemos ficar concentrados no que o homem faz, mas temos que estar atentos, principalmente, na soberania de Deus. Não vamos ignorar o que estão tentando fazer, não vamos menosprezar os nossos inimigos, mas não vamos nos atemorizar diante deles. Lembre-se do que a arca simboliza, ou simbolizava, a presença de Deus. Hoje nós não precisamos da arca, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala quem é Deus, o que Deus faz, como Deus faz e por que Ele faz. Não busque a arca, busque a palavra de Deus. E lembre-se de uma coisa simples. Deus tem poder de agir por Ele mesmo. A nação de Israel nada fez contra os filisteus na terra dos filisteus. Mas ali dentro do templo de Dagom, Deus estava dizendo aos filisteus: não há Deus. Há um único e verdadeiro Deus. E esse Deus é o Criador dos céus e da terra. É um momento para nós, como igreja, orarmos ao Senhor Deus, clamarmos ao Senhor Deus pela sua misericórdia para com o seu povo, mas também a aplicação da sua justiça contra aqueles que zombam dele, que ironizam dele, que desprezam a sua palavra. Não tenha medo. Por mais difícil que seja a situação, lembre-se que Deus é soberano, que Deus é Deus único, incomparável, e não há outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus que se revela a nós na sua palavra. As mãos de Deus, elas podem estar assim para sustentar você, fortalecer você, dirigir a sua vida. Mas elas também podem estar assim, pesando sobre aqueles que não o temem, que não o amam e que não o reconhecem como o único e verdadeiro Deus. Dagom, se ele fosse Deus, mas ele não era. Portanto, curve-se diante do Deus único e verdadeiro. Humilhe-se diante do Senhor. E tenha certeza que a vitória nos está assegurada. Porque Jesus venceu por nós. E venceu para nós. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre eu seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus,
conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Amparo divino é o hino de número 153 do Inário Novo Cântico. Vamos orar a Deus mais uma vez nesse instante. Senhor Deus e Pai, obrigado por esses momentos que o Senhor nos concedeu, mesmo separados fisicamente, nós estamos unidos ao Senhor, como teu povo, como tuas ovelhas. E a nossa oração, ó Deus e Pai, é que o Senhor abençoe a tua igreja, que as tuas mãos estejam derramando bênçãos sobre o teu povo. Senhor, nós estamos passando em nosso país um momento muito difícil. A pandemia realmente é um problema sério para nós, mas a política também tem sido um problema sério para nós. Por isso nós clamamos a Ti, ó Pai, que a Tua igreja dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, clame ao Senhor, e que nós estejamos firmes na Tua mão, nas Tuas mãos. Ó Pai Celeste, a Tua igreja tem sido perseguida ao longo dos anos. A Tua igreja tem sofrido ao longo dos anos. Mas ela tem sido vitoriosa. O Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós cremos, ó Pai, que realmente jamais o mundo vencerá a Tua igreja. Mas dá-nos forças, ó Deus e Pai, dá-nos vigor, dá-nos, ó Deus e Pai, intrepidez para falar do Teu Evangelho. Aquelas pessoas que zombam de Ti, que ironizam do Senhor, que desprezam a Tua palavra. Ó Pai amado, aplica a Tua justiça na vida dessas pessoas. Nós sabemos que o Senhor tem poder. O Senhor tem todo o poder. E todo o poder está em Tuas mãos. Segura bem, ó Pai, com a Tua mão as nossas mãos, para que nós não vacilemos, para que nós não venhamos a temer diante dos inimigos que se levantam contra nós, como Teu povo, como Tua igreja. E dá, ó Pai Celeste, que nós sejamos mais e mais fortalecidos na fé, que a nossa esperança seja cada vez mais renovada no Senhor e o nosso amor seja mais forte no Senhor. Abençoa o Teu povo, Deus e Pai, reunido e espalhado em todo o nosso país. Derrama sobre o Teu povo, ó Pai, as Tuas bênçãos. Guarda-nos sob o Teu paternal cuidado. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.